O segredo da dívida, anotem o segredo. Um segredo de dívida é... Marcelo, estou com dívida. Cara, vocês estão com dívida? Então vamos tratar a dívida. Tem dívida. Vamos lá. Traço 1 da dívida. Eu vou te mostrar a dívida verde, que você tem que se empenhar para fazer ela. De todo jeito, o dinheiro é de terceiro. Começa aqui no gráfico, ó. Dívida de terceiro para alavancar. Você pega o dinheiro emprestado para crescer. Dívida verde, dívida limpa, dívida sustentável. Por quê? Porque o crescimento vai fazer você tirar parte do pagamento, inclusive não vai gastar dinheiro com a dívida. O crescimento paga a dívida. Agora, essa dívida aqui é a pior que existe. Essa dívida aqui, ó, a dívida de consumo. Essa dívida, você começa na mesma linha, essa dívida é a dívida de burro. Ou seja, nós temos duas dívidas, uma é verde, autorizada, processe ela o máximo que puder. Eu peguei o mesmo tanto de dinheiro aqui, ó, 50 mil. Peguei aqui 50 mil, só que quando eu chego bem aqui, depois de alguns meses, aqui eu tô com 100 mil. E aqui onde eu peguei 50 mil, esse trem cresceu tanto que agora eu tô devendo 100 mil. 100 mil negativo. Financiamento de apartamento é 300% de dívida que você acabou de entrar. Minha sugestão, nunca mexa com isso. As perguntas. O financiamento é a tabela price ou é saque? Por quê? Se tiver reajuste, essa dívida é uma bosta. Claro que tem que ter o reajuste anual, mas se a tabela é crescente no preço, é infinito o preço desse apartamento. Se a tabela é o contrário e ela está em decrescente, ela pelo menos tem controle. Agora, só compensa se for subsidiado a ponto de a mensalidade parecer muito próximo com o aluguel. Aí faz sentido. Tem problema, você não está financiando. Você já ia pagar um aluguel daqui, você repõe ali, falta os 30%, é um bom negócio. Não é ruim, não. Agora, meter a cara naquele financiamento de 10 anos, 20, 30 anos, e esse negócio é muito desproporcional ao que você poderia fazer, você está só desgastando sua emoção com aquilo e vai pagar 3 apartamentos. Qual o segredo do mundo dos negócios? Gestão de contrato. Se eu fosse vocês, eu notaria isso. Gestão de contrato. Por exemplo, como é que eu faço para mudar minha empresa desse ano para o outro? Pegar os contratos tudo e renegociar tudo. Aí o cara, não tem como fazer mais barato, então muda de fornecedor. O maior lance de uma empresa é gestão de contrato. Fazer contrato e fazer gestão desses contratos. Ou seja, senão isso vai virar a dívida do futuro. Hein? O cara sempre quer vender mais e o comprador sempre quer gastar menos. Então nós precisamos fazer gestão desses contratos. Eu, por exemplo, eu tinha uma tese com frota. Eu tenho uma frota de carro, de caminhão, de trator, de tudo. E eu tinha uma tese. Pode comprar pau velho que nós vai arrumando e vai dando certo. Eu mudei minha tese. É tanto tempo parado, e tanto tempo dando dor de cabeça, e tanta desculpa, e tanta gente ruim mexendo com isso, que eu desisti dessa tese e tô comprando a frota inteira nova. Eu não suporto mais ver trem velho na minha frente. Engraçado, Marcelo. Por que você tira essa outra tese? Porque quando eu era pequeno, eu conheci o cara que tocava o trator, o cara tinha carinho com o trator. Hoje eu não conheço ninguém que toca esses trem. Aí um dia eu tô andando na rua, vejo os outros saltando meio fio com meus carros. Eu falo, esse carro deve ser meu. Aí eu olho o adesivo da empresa. Eu falei, cara, o que esses moleques tá fazendo? Aí eu vou ver quem que tava dirigindo. Não sabe, 8 caras tá dirigindo o carro. Aí eu mudei minha tese. Compra carro novo, só uma pessoa dirige aquele carro. Custa mais, só que eu não tenho problema de ficar parado, não me atrasa nada, eu gasto menos com manutenção. Então eu mudei minha tese. Ou seja, mudei o jogo. Eu jogava diferente. Eu não quero nem saber de trem velho na minha frente. Eu começo a ver o carro. Meu pai estragou o carro dele lá. Falei, pai, larga esse carro aí. Eu vou te dar o dinheiro desse carro aí. Eu já vendo ele com esse motor de jeito fundido e larga esse trem pra lá. Por quê? Porque começou a ficar velho e vira um terror na sua vida. E gasta tanta energia de jogo. Que eu falo, mano, vende esse trem barato, só tira esse trem da minha frente. Então o que acontece? Se eu tenho uma dívida vermelha, essa dívida eu fiz o dinheiro e é uma dívida de otário. Porque eu fiz ela pra consumir ou pra aparecer pros outros. E essa dívida vai ficar maior e eu não tenho nada nela pra pagar ela mesma. Ou seja, ela só vai piorar. Olha o tanto que ela é louca. Eu vou comprar algo para aparecer. Palmas. Ganhou nada com isso? Não. Não faça isso. Eu quero comprar um FPV, mas eu nem vou abrir. Você é bobo. Você está fazendo uma dívida no qual vai diminuir seu caixa e você não vai crescer com isso e não vai ter como repor o dinheiro que você pôs nisso. Marcelo, achei que você só queria vender. Eu quero vender não, eu quero que você prospere, diferente. Por isso eu tô aqui mais um dia para te ensinar isso. Não faz sentido nenhum você pegar uma dívida, fazer ela para nada. Ou seja, você vai dobrar a dívida, vai sujar o nome, vai fazer uma bosta na sua vida e não vai dar em nada. Agora nós precisamos fazer outra dívida. Por que nós precisamos? Porque todo mundo que é muito próximo faz isso. O Tasca é o número 1 do leilão, ele fica achando os leilões ali. Aí ele mandou uma área pra mim. Aí a gente vai lá, calcula tudo e fala, mano, a minha tese é a seguinte, tem que pagar parcelado. Alguém sabe por que eu pago parcelado? Leilão é uma dívida, sim ou não? Não, mas isso aí. Você pega uma casa, compra no leilão, põe ela para alugar, termina de pagar as 25, 30 prestação com parte do aluguel. O aluguel inteiro é parte do pagamento, o restante você completa. Quando termina, vem a glória. Todo o aluguel dali para frente, depois dos 30, é a recuperação do dinheiro. Depois o outro contrato é 100% seu dinheiro. Ou seja, você pagou praticamente o imóvel com 3 contratos de aluguel. Quando eu falo 3 contratos, 3 anos de aluguel. Ou duplamente o contrato de 24 meses, você paga, você quita a casa, cara. Porque a casa está a 50% do valor. E aí está o segredo. A dívida de alavancagem. Você vai colocar aí, ó. Dívida de alavancagem. Essa dívida é saudável.
faça no limite da sua gestão. Não ultrapasse o limite de energia que você está com dinheiro, senão você vai fazer dívida e vai tropeçar nesse dinheiro. Aqui é dívida de bosta, chama dívida de consumo. Essa DA é a melhor coisa que você faz, porque eu usei ela, fiz ela virar dinheiro. Eu usei o mesmo tanto, fiz perder mais dinheiro. Eu saí daqui devendo 50, chego aqui tô devendo 100 mil. Eu saio daqui fazendo a dívida de 50 e tô com 100 mil. Eu pego 50 mil de lucro, deixo 50 no caixa, vou lá e pago isso aqui. E a vida é o seguinte que você vai aprender. Primeiro eu vou tratar de dívida, depois eu falo de riqueza. Dívida de alavancagem é um dos melhores instrumentos para construir riqueza. Dívida vencida. Use a técnica do mercado. Todo dono de capital ama te emprestar dinheiro. Inclusive, tem muito capital para ser emprestado e não tem gente o suficiente para pegar isso. Tem, é só sair dando para os outros numa fila no meio da rua. Não, aí também não. Eles querem garantia ou eles querem pelo menos ferrar com o seu nome, se você não der conta de pagar. O mercado gira em torno de inadimplência de 8 a 10%, ou seja, 10% é o dízimo do mercado de gente que não vai pagar. Aí você fala, então, os caras que emprestam dinheiro perdem 10%. De maneira nenhuma. Eles colocam esses 10% no juro que você paga. Então, todo pagador cobra inadimplência. De 8 a 10% é inadimplência do mercado. Mas mesmo assim, eles vão te processar e quer o dinheiro. Mas esse dinheiro já está contado na taxa de juros certinho que está sendo emprestado, porque tem um markup, uma forma de marcar. Se você olha meu ativo e está lá 10 bi de dólar, e você olha meus passivos vai estar com 8, eu não sou o cara mais rico do Brasil. Nós só estamos com 2 bi. Calcula ativo e desconto passivo, você vai descobrir um negócio, o saldo. Então tem gente que proporcionalmente está movimentando muito dinheiro e deve muito dinheiro. E nem está preocupado, porque ele tem capacidade, anota aí, capacidade geradora de riqueza. Então assim, se você tem a capacidade geradora de riqueza, a capacidade geradora de riqueza, ela lida com o que você já fez, com o que você está fazendo e a perenidade, ou seja, você no futuro. Eu olho para você e penso, poxa, será que você tem capacidade de pagar um negócio? Um dia uma pessoa do meu ecossistema falou, eu vou virar Iron Man. O cara não tinha onde cair morto. Aí ele falou, eu vou comprar uma bicicleta. Eu falei, compra mesmo, compra uma bicicleta de R$500. E não serve para ir para Iron Man. E eu falei isso por quê? Porque era a bicicleta que o cara precisava naquela hora, porque ele nem destravou, não se esforçou. Eu falei, cara, não gasta dinheiro. Ele do nada acordou, foi lá e comprou uma bicicleta. Quanto? R$50 mil. Eu olhei e falei, você é bobo? Não, todo mundo, a minha bicicleta é de 120. Não, essa aqui pelo menos o quê? Eu falei, mano, eu já sei que você não vai praticar. Para com isso. Compra uma bicicleta barata. Você sabe o que eu fiz? Eu tinha uma bicicleta de relíquia guardada, que eu dei uma relíquia pra ele, uma bicicleta antiga minha, e falei pra ele, vamos fazer o seguinte, já que você não entendeu o que eu te falei, não gasta nem R$500, eu vou deixar essa bicicleta com você pra você treinar. Dei a bicicleta na mão dele e falei, usa até o dia que você quiser. Resumindo, duvido que ele tá usando. Não tem Ironman, não tem um triatlo, não vi ele em lugar nenhum. O que é o problema das pessoas? Elas empolgam com bosta nenhuma e vivem fazendo dívidas de merdinhas, porque não é simples o suficiente pra pegar um negócio e fazer o básico. Tem gente que olha, o cara tem um carro de 15 mil, do nada acorda que ele tem um carro de 150, eu falo, mano, lá que você é louco. Vários sócios meus começam a ganhar dinheiro porque eu vou pegar uma casa no condomínio. Não, você não vai não, você vai ficar 1 ano ralando esse apartamento aí. Eu não sou o cara que vocês imaginam, que sai falando pra todo mundo, sai abrindo o mundo e tudo. Sabe por que eu falo não vai? Capacidade geradora de riqueza. Ó, tu tá me deu esse relógio de 100 barão aqui, ó. Há um tempo atrás eu lembro de estar sentado lá no Catar, sem dinheiro, olhando pro lugar e falando, eu vou vencer nessa merda de vida. E é engraçado, essa data foi no final da Copa do Mundo. Nós estávamos no final da Copa 2022, o Tasso estava destravando assim, que estava até doendo a vida dele. Eu nunca vou esquecer dele sentado ali. Ah, que merda que é essa, irmão? O cara me deu um relógio de 100 mil ontem. E ele falava pra mim, eu vou fazer tal coisa. Eu falava, vai não, você vai travar primeiro. Porque não adianta você sair fazendo as coisas. Ele tinha prometido pra ele mesmo, quando eu bater uma quantidade de milhões, eu vou comprar um relógio pra mim. Aí ele comprou o primeiro Rolex dele. Eu não dei Rolex pra ele. Eu dei pra um monte de gente, mas não dei pra ele. Engraçado, eu não dei pra ele, mas foi ele que me deu o Rolex. Aí na hora que ele pôs o Rolex que ele mais queria, que inclusive é o que eu mais desejei, e dei esse Rolex pro Aloysio em 2021. É um Rolex que você fica 4 anos na fila pra sair. Ele compra pra ele, ele põe no braço e fala, acho que eu vou dar de primícia pro Marçal. É interessante, quando uma pessoa, ela tem a cabeça com a capacidade geradora de riqueza, ela tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Quando não tem, não dá conta. Eu não deixo fazer. Eu não deixo. Falo, não, para aí, filho. Você tem que comer mais arroz com feijão. Você tem que ficar mais fortinho. Se é só besteira. Quando eu vejo um bobo fazendo besteira, eu paro. Falo, pode parar. Você não vai pra frente, não. Cadê essa capacidade monstruosa de gerar riqueza? Então, escreve assim, ó, dívida não tem segredo. A dívida tem que ser verde, sustentável. Vamos lá. Eu não tenho dinheiro nenhum. Eu vou comprar um terreno. Eu vou passar 20 anos construindo. Essa dívida é boa ou ruim? O que vocês acham? É péssimo. Por um fator. A régua leva 2 décadas. E esse método que o nosso avô ensinou, compra um lotinho, vai construindo que um dia vai dar certo. Não compensa. Quer saber o que compensa? Compra um lote parcelado e chama um cara para construir no lote. E enquanto vai construindo, vai pagar nas parcelas e vende a casa, pega o dinheiro, quita o lote, tira sua parte, o construtor tira dele. Acabou! 1 ano você tá com o dinheiro. Você pega o lapso temporal de 20 anos sofrendo, trabalhando em 2 empregos, igual o pai do Cris em 3, para ficar pondo dinheiro em obra, passando a raiva com o pedreiro, troca 300 vezes de pedreiro em 20 anos. Essa casa é uma merda, cara. No lapso temporal você não
ganha R$1, eu te provo matematicamente. Não ganha. Não tem como ganhar. O que é dinheiro? Dinheiro tem que descontar tempo. Escreve isso aí. Dinheiro tem que descontar tempo. Se não descontar o tempo, você vai ficar enganado. Vou te dar um exemplo. Alguém fala assim, poxa, rapaz, eu ganho 1% da minha fazenda. Só do cara falar de jeito, eu dou uma olhada nele e falo, você não ganha nem meio. Você tá duvidando? Deixa eu mostrar aqui. Aí o cara mostra. Aqui, 1% por mês que eu faturo, não sei o quê, TTT, aqui 1% de lucro. Eu falo, você já descontou o preço do dinheiro que era ficar aplicado essa fazenda no banco? Ué, não. Então só te contar um negócio. Você tá zerado na sua operação. Você não ganha nada com essa fazenda. Por quê? Tem 10 milhões aplicado aí, não tem? Tem. Se tem 10 milhões na fazenda, a fazenda tivesse aplicado a 1%, você ganha quanto de 10 milhões? Você sabe quanto que dá 1%? R$100 mil. Ou seja, R$100 mil, sem ter a fazenda com o dinheiro no banco, você já ganharia. E o negócio que você tá produzindo, a fazenda dá 100 mil de lucro por mês? Ou seja, você não tem 1%. Você se descontar o patrimônio, que ninguém faça conta, eu piro do tanto de gente maluca. Meu filho, aprende a jogar. A gente faz dívida para crescer e o crescimento pagar a dívida. A gente não fica falando que faz 1%, sendo que não descontou o imóvel. Você precisa descontar o imóvel. Quando eu falei, vou comprar uma mansão para pôr minha família, eu fiz as contas nunca fechou. Nunca. Eu fiquei pensando, mano, esse trem aqui não compensa. Financeiramente não compensa você ter uma mansão. Vocês querem saber por quê ou não? Pensa você ter uma mansão de 50 milhões. Eu falei de 10. 50 milhões aplicado no banco dá quanto por mês? A 1%. R$500 mil, ok? Para ter uma vida mais ou menos ali do jeito que nós tem, custa 250 mil a casa. Ou seja, por mês, pra você morar numa mansão de verdade, descontado o tempo, é 750 mil por mês. Faz sentido? Não faz. Então você tem que aprender a jogar. Como que joga? Se você precisar de capital, né? Quer dizer, você nem precisa, você precisa ficar comprando, porque você tá com problema de caixa. Excesso de caixa também é um problema. Você pega, para ter um padrãozão de vida, gasta 250 mil por mês, desconta 500 mil só de juro de uma casa de 50 milhões. Não faz sentido essa casa ser quitada. O que nós vamos fazer? Vamos manobrar usando consórcio. Vai lá, por causa do tempo, pega o dinheiro, aplica. Quanto que é a prestação? Meu Deus, você paga a casa com o juro do dinheiro aplicado. Você vai lá, pega as cartas de consórcio, bunga. Se fizer um financiamento muito bom, às vezes dá para fazer. Você pega parte desse dinheiro, pega o lucro desse dinheiro mensal, aplica num negócio, esse 1% vai lá, quita a prestação da casa e tá tudo certo. O que acontece? Você fica com dinheiro e fica com a casa. Ou seja, a casa parada não se paga. Então você vê esse tanto de cara rico, você pode consultar as matrículas dos caras. Os caras tudo pega a casa, vai lá e faz o dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tem gente que não entende. Tem gente que fala, Deus me livre de fazer dívida. Você sabe mexer com dinheiro? Se você sabe fazer isso, não fique com a casa quitada. Um primo meu certa vez falou, cara, como é que eu fico rico, não sei o quê. Simples. Seu pai tem uma casa? O seu pai te deu uma casa? Deu. Vende a casa. Não, mas é presente de casamento. Vende a casa. Ele vendeu a casa, comprou um lote, fez 2 casas. Aprendeu a construir direitinho, vendeu, comprou mais 2 lotes, fez mais 4 casas. A última vez que nós trocamos ideia, tinha 7 casas. Ou seja, às vezes você fica com sentimento nas coisas, coisas não precisam de sentimento, coisas precisam de gestão. Por que você é endividado? Porque você é bobo. Você tem que dar pulo rápido, porque dinheiro precisa descontar tempo. Demorou demais com o dinheiro na mão, parado, perdeu dinheiro. Ou seja, percebeu o rolê, aquela curva verde vai mudar toda a percepção. Você nunca vai ter medo de fazer dívida, porque se a dívida é sustentável, eu só cresço com ela. Chama dívida, DA, dívida de alavancagem. E a dívidazinha de merda? É a dívida de consumo. Eu, Pablo, não gosto de dívida de consumo. Não faço, não quero. Nem tendo pouco ou muito dinheiro, não faço. Agora a dívida de alavancagem é bom demais. Te dou uma dica, começa tudo pequeno. Segue a lei da semeadura. Então, não tenha medo de fazer dívida. A dívida vai fazer você acordar mais cedo todo dia. A dívida vai fazer você dormir um pouquinho mais tarde todo dia. Mas vai valer a pena. Desde que ela seja DA. Porque se ela for DC, você vai lembrar que o DC, você nunca mais vai esquecer. DC vai descer. DA vai para alturas. Vai alavancar. Vai fazer você crescer na vida. DC não é bem-vindo. Então fala assim comigo. Dívida de consumo não presta. Vamos pegar aqui as pessoas comuns desse Brasil. Um celular pode ser dívida de consumo e o outro pode ser dívida de alavancagem. Como? O mesmo celular, 15 mil que você está pagando o celular. Se usar para trabalho, aquele celular se banca. Se usar para consumo, não tem como pagar. Então, qual que é a crise das pessoas? Elas não sabem usar recursos. Vamos ler o que está atrás da dívida? Antes de ser dívida, o que está por trás? Fala assim, atrás de toda dívida tem um recurso que precisa ser devolvido. Agora, o cara que te emprestou, no fundo, você sabe que dia que ele quer que você devolva? Nunca mais. Quem é dono do capital não quer ele de volta, que é o juro. Se você for um garantidor e você tiver capacidade infinita de gerar riqueza, esse cara quer te emprestar cada vez mais. O sonho de um credor é sempre ter o juro todo mês pelo resto da vida dele ou por gerações. Então não tenha medo. Não deu conta de pagar? Renegocie. Quem tem medo de dívida tem medo de crescer. Lembra sempre disso. Eu tô batendo nessa tecla porque todo honesto morre de medo disso. Todo honesto. Quando ele tá endividado, acaba a vida dele. É verdade ou não é? O vagabundo não importa. Eu não tô falando pra você não importar. Eu tô falando pra você não deixar de negociar. O segredo da dívida, anotem o segredo. Um segredo de dívida é a rolagem. Jogar ela pra frente. Dê sempre satisfação. Até pra você ter paz de espírito. Sempre empurra.
Sempre paga o mínimo. Vai fazer o que precisa ser feito. Mas lembra de uma coisa, se essa dívida não te inclinar para cima, faça o mais rápido que você puder para eliminar juro. Senão nunca mais você vai ter paz. Nunca mais. Então assim, sobre dívida. Eu nunca travei caixa meu. Eu nunca quebrei empresa. Eu nunca fiquei sem dinheiro. Desde quando eu tive 9 anos de idade e ganhei meu primeiro dinheiro. Nunca. Mas sabe qual que é a expertise? Pra você nunca travar um caixa. Escreve aí assim, ó. Caixa é energia. Eu acabei de te dar uma resposta. Nunca me faltou energia. Nunca. Ou seja, sempre deu os pulos. Eu lembro de ter uns balões para pagar de um apartamento que eu comprei de 30 mil reais. Eu ganhava 6 mil por mês. E eu falava, mano, eu vou ter que me arrebentar. Como que eu vou pagar esses balões? Eu lembro do dia que a Carol fez a gente entrar numa latada. Ela parou um dia e falou, nossa, eu tô doidinho para comprar esse apartamento aqui. Eu olhei e falei, mas esse apartamento é de rico. De onde essa mulher tirou isso? A gente tá com 15 anos de casada, a gente tinha 4 anos de casado. A gente parou numa praça, onde tinha um monte de apartamento desses gigantescos. Na época eu chamava de gigantesco, né? 230 metros quadrados. Aí a Carol orou. Senhor, eu dentro do carro com ela. A gente não merece. Aí eu fiquei com vontade de orar assim. É verdade, a gente não merece, Senhor. Eu não ouço essa oração, né? E ela começou a orar. Eu amo quando você pede as coisas pra Deus que Deus te dá. Só que Ele manda o carnê com os boletos. Precisa só de pagar, eu tô te dando. Te dou a vida, te dou a capacidade, te dou a sabedoria. Mas quem vai pagar o boleto é quem? Você. Aí o que aconteceu? Carol começa a orar com toda sinceridade do coração dela. Eu com toda a avareza e toda a escassez do meu. Quando ela termina a oração, eu falo assim, Senhor, o Senhor sabe que não precisa nos abençoar com isso. Eu quase chorei, falei, a gente não dá conta de pagar isso. Mas eu quero te pedir, a Carol, sua chegada, ouve o coração dela, destrava tudo que puder pra isso acontecer, porque eu já sei que eu não consigo. Amém. Oração mais linda que a Carol fez, eu fazendo a oração contrária, né, pra ver se neutralizava o rolê. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu pagava há 5 anos, antes de casar, um consórcio de um carro. Nunca saiu. A Carol, bendita, orou. Esse consórcio saiu, um sorteio depois de 5 anos. Aí eu falei, tá longe do valor da entrada. Eu saio da Brasil Telecom e aí eu recebo meu acerto. O dinheiro do acerto, o dinheiro do consórcio, estava faltando só um pouquinho para dar exatamente o dinheiro da entrada. Meu sogro nunca tinha dado bônus de executivo para ninguém. Ele dá o bônus para Carol. Eu pego meu dinheiro que eu ganhei de acerto da Brasil Telecom, na boca do caixa, eu pego a conta da igreja que eu frequentava e mando 10% do valor. Foi um bom acerto. Eu dei 10% do valor e o cara do caixa, pelo amor de Deus, me dá esse dinheiro que você tá dando pra igreja. Eu falei, porque não foi você que me alimentou, foi a igreja que me deu o alimento. E eu tenho um compromisso com esse povo e eu vou mandar. E eu prefiro fazer antes de tocar no dinheiro, porque depois que eu toco no dinheiro fica mais complicado. Tira aí na boca do caixa. Ele fez, mandei 10%. Eu peguei o dinheiro do consórcio, o dinheiro do acerto, descontado o dízimo, certinho. E o dinheiro do bônus dava exatamente o valor da entrada. Eu falei, se não é Deus, eu não sei quem é. Que o consórcio nunca saía, meu sogro nunca deu esse bônus. E descontado os 10% da minha rescisão, de quase 8 anos de trabalho, era exatamente o valor redondo do negócio. Se não é Deus, é quem? É a Carol, né? Que pediu pra ele. Os dois juntaram e falaram, vamos conspirar na terra. Paguei. Fui lá da entrada, feliz. Vinha aquelas prestações que era o valor que eu ganhava todo mês. Como é que nós ia viver? Aí eu pus na minha cabeça, quer saber? Eu vou me lascar. Eu nunca vou atrasar uma prestação dessa. Esse é nosso apartamento dos sonhos. Eu amo tanto os sonhos e eu amo tanto esse rolê. Até hoje ninguém nunca morou nesse apartamento, ele é nosso. Nós acho que gastamos uns 800 mil para quitar esse apartamento, tá quitado. Hoje vale uns 2 milhões e 200. Nunca ninguém morou lá e a gente nunca vai morar nesse apartamento. Resumindo, o que significa isso? Cuidado com os seus sonhos. Eu me fui pagar esse negócio. Quando ia chegando, faltando 30 dias para aparecer 30 mil para quem tava ganhando 6. Que merda que é essa? Eu ficava doente. Sabe quantas vezes que eu atrasei uma prestação? 0. Às vezes vocês ficam ouvindo esse excesso de riqueza hoje, vocês não sabem o que foi pagar esses balões. Eu arrumei moda falando que mexi com revista, fui fazer revista, ganhei o dinheiro, pá, e eu ia ganhando dinheiro daqui, ganhando dinheiro dali, e virando giraia, Homem-Aranha em festa infantil, fazia um regaço, pegava aquele dinheiro certinho, pagava naquele mês certinho, falava, gente do céu, o que eu tô arrumando? Eu aprendi uma coisa, tem que passar o carro na frente dos bois. Se você não pôr pra derreter, você não vai fazer o esforço que você nunca fez. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de assinar um documento falando, estou entrando numa dívida, porque se essa dívida te apontar pro crescimento, cabum, ninguém nunca mais te segura.